Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Depois disso, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. E todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho nos apresenta as tentações de Jesus. É claro que as tentações de Jesus não foram só essas três, não? E as três não aconteceram num único dia. Está narrado assim no Evangelho de uma forma catequética, de uma forma para instruir a comunidade. Fala que Jesus, depois de batizado, ele foi para o deserto. E era guiado pelo Espírito Santo. E essas tentações, então, aconteceram depois do batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, houve lá aquela teofania, aquela manifestação de Deus, que dizia, a voz de Deus vinda do alto, este é o meu Filho amado, em quem ponho o meu bem-querer. Então o diabo, ele começa tentando Jesus, diz: se és filho de Deus, usa esse poder que você tem como filho de Deus para pensar em você. Você não está com fome? Não está assim exausto pelo jejum que você fez? Ordene que essa pedra, aproveite o poder que você tem, ordene que essa pedra se mude em pão. Então, o diabo
quer levar Jesus a usar o poder divino que ele tem em benefício de si próprio. Claro que Jesus tem esse poder e, de fato, depois ele faz a multiplicação dos pães, onde tinha lá um pouquinho só de pão, multiplicou e foi suficiente para alimentar milhares de pessoas. Então Jesus, o diabo está tentando Jesus a usar o poder que tem para ele mesmo. Jesus, não, ele tem o poder, mas não o poder que o diabo dá, né? O poder que ele tem é o poder do serviço. Ele usa o seu poder divino para alimentar as pessoas. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E outra tentação foi aquela que o diabo levou Jesus num lugar alto, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deste mundo e falou: olha, tudo isso será teu se prostrado me adorares. Então é outro nível de tentação, né, que foi aparecendo ao longo da vida de Jesus, né? Ele que foi em tudo, né? Ele foi igual a nós, mas só que não caiu no pecado. Então, ele sofreu as tentações. Agora, né? Ou aqui vão aparecendo as tentações de usar, né, os bens desse mundo em benefício próprio, né? Com uma sugestão diabólica, dizendo assim: olha, tudo isso será teu. Aqui é o relacionamento com os bens, mas não só com os bens materiais, até com os talentos. Aqui o texto fala de autoridade, poder, né? Então Jesus tinha o poder, né? Tinha a autoridade, mas ele sempre exerceu isso para acolher as pessoas, para servi-las. E para nós isso vai aparecendo, não? A gente é tentado na vida a pensar só em si mesmo. E no relacionamento com os bens, tantas vezes a gente pode ser tentado a achar que a segurança da nossa vida esteja na quantidade de bens que a gente possua ou nos títulos que a gente tem, né? Nas capacidades que a gente tem, nos diplomas que a gente tenha conquistado, ou em algum cargo que a gente exerça. Claro que precisamos dos bens terrenos, não? Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos nos manter na vida. Mas a segurança da nossa vida não está naquilo que possuímos. Não está na importância, no status social que temos. Precisamos então nos converter, né? E saber que o sentido da nossa vida está na doação, no serviço aos outros. E se nós temos ou alcançamos alguma situação um pouco melhor que a dos outros, temos de saber, não é por isso que nós valemos mais. E aquilo que temos, né, deve ser de alguma forma também compartilhado com os outros. E se temos um pouquinho mais de saber, temos de transformar o nosso conhecimento em uma ferramenta, em um instrumento para ajudar as pessoas. Não só para impor, né? Não para impor a nossa vontade ou fazer valer, né, a nossa situação de superioridade. A última tentação é sobre a confiança em Deus. Olha, você não é filho de Deus?
levou ele para um lugar bem alto, mais alto do templo, lança daqui para baixo e bota a prova se Deus realmente te protege. Porque está escrito, eu ordenarei que os anjos cuidem de ti, e mais ainda, eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa é uma das tentações mais delicadas. Não que as outras não sejam, mas essa aqui é a tentação. O diabo tenta Jesus na sua relação com Deus. Ele quer que Jesus coloque Deus à prova, que ele exija de Deus uma prova de que realmente ele o protege. É uma situação delicada porque a confiança não pode ser baseada em provas, senão nem é confiança. A nossa fé é um relacionamento com Deus. Ele é nosso Pai e nós acreditamos que Ele cuida de nós. E esse relacionamento tem de ser sempre na confiança, não pode ser baseado na prova. Já pensou, um casal, que de repente um dos dois acorda e fala, olha, não estou acreditando mais no seu amor, não. Me dê uma prova de que você realmente me ama. Ele pode, o cônjuge pode até tentar dar alguma prova, mas nunca vai ser suficiente, porque todo relacionamento ele se baseia na confiança, não é na demonstração, é na confiança. Claro que os dois que confiam um no outro, eles procuram dia a dia demonstrar com a própria vida o amor um para o outro, mas a base de tudo é sempre a confiança. E também em relação a Deus é assim. É a confiança em Deus é que é a base, não a demonstração. E aqui nós somos tentados porque tantas vezes na vida nós vivemos provações. E às vezes provações difíceis, Uma doença grave, luto na família, enfim, dificuldades não faltam. E nesses momentos de prova, a gente tantas vezes reza a Deus. E claro, devemos rezar e pedir. E a gente fica tantas vezes na expectativa de ser atendido do jeito que a gente espera. E quando as coisas não acontecem, como no caso de uma doença, a gente reza e mesmo assim o nosso ente querido acaba falecendo, a gente fica abalado na fé da gente. Fala, mas Deus não nos atendeu. Pois é, será que vale a pena mesmo crer? A fé não vive da demonstração, ela vive da confiança. E aqui é o problema porque a nossa vida, o diabo tenta Jesus bem nesse ponto mais delicado. A nossa vida aqui nesse mundo não é permanente, Nós adoecemos e nós morremos. Mas isso não é sinal de que Deus nos ama. É nesse percurso que nós temos de caminhar para o verdadeiro amor a Deus. E São Paulo diz, olha, vivos ou mortos nós pertencemos ao Senhor. E Ele nos ama com um amor tão profundo que nem a morte pode destruir. Aliás, diz ele, a prova de que Deus nos ama, da nossa ressurreição, é o amor que Deus tem por nós. Um amor que nem a morte pode anular. E se Deus nos ama com um amor que nem a morte pode anular, significa que nós continuamos sempre vivos, sempre junto deles. Vivos ou mortos, a Ele pertencemos.
Então, o nosso caminho é esse, a confiança no Senhor, né? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né? Na vida ou na morte, o Senhor está conosco. E o Salmo 22 diz assim, né? Que o Senhor é o pastor que nos conduz, e que ainda que atravessemos os vales escuros da morte, né? Ele está presente com o bastão e com o cajado, Ele é o nosso conforto. Então, a fé do cristão não se baseia na demonstração, mas na confiança absoluta no amor de Deus. E nós, com a Quaresma, todos os anos também iniciamos uma campanha da fraternidade, e esse ano a campanha é sobre fraternidade, né? e ecologia integral. Ecologia significa o cuidado com a natureza, né? O cuidado com a casa, né? A casa que é a Terra, o planeta, que é o lugar de todos nós, os seres humanos, e também dos demais seres criados, os animais, as plantas, as pedras, né? Todos os seres que existem, né? E a Terra é a casa comum de todos nós. E somos responsáveis pelo cuidado por essa casa. E o único ser que pode cuidar do planeta somos nós. Como também o único que pode acabar com o planeta somos nós, né? E a Terra está sendo explorada, né, nos seus recursos naturais para além da sua capacidade de suportação. Esse relacionamento diabólico, né, com os bens terrenos, que leva a uma exploração desenfreada dos recursos naturais, um descuido, né, pela natureza. Então a nossa fé, né, nos chama a essa dimensão do cuidado com a terra, do cuidado com a criação, porque a terra é a condição de vida de todos nós. Se nós tornamos a terra inabitável, nós mesmos vamos pagar os preços. E já começamos a pagar, né? Pelos desequilíbrios, né, meteorológicos que têm acontecido, né? Nós vimos as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado ou no ano anterior, não me recordo bem, né? E outras tantas situações que nos causam preocupação. Mas o cuidado com a natureza nos leva também ao cuidado com as pessoas, não? Não podemos nos descuidar das pessoas em situação de carência, que existem inclusive na nossa comunidade, não? Sim, a ecologia significa também a caridade com o próximo, o cuidado com a pessoa. E também significa cuidado conosco mesmos, não? Porque nós somos natureza, nosso corpo é natureza, não? E responde de acordo com a forma com que o tratamos. Por isso, ter uma alimentação saudável, não fumar, não abusar do álcool, não consumir drogas, tudo isso é um cuidado, né, com a natureza que é o nosso corpo, para que nós possamos viver bem e usar as nossas boas energias no serviço aos outros. Mas mais ainda, também a ecologia tem uma dimensão interna, né, de conversão, né, que é própria, específica da Quaresma. Temos de praticar, né, a ecologia em relação à nossa interioridade, né? Não lançar, né, qualquer coisa para dentro de nós, ou não deixar que qualquer coisa, qualquer lixo seja lançado para dentro de nós, para dentro do nosso pensamento, dentro da nossa mentalidade, né? E hoje os meios de comunicação nos colocam em contato com tudo, com coisas boas e também com tanto lixo, né? Então, ter sempre o filtro adequado, né,
para que as más influências não contaminem o nosso coração. Porque o Evangelho diz, né? É do coração do ser humano é que vem os assassinatos, os roubos, as devassidões, né? O adultério, a luxúria, enfim, todos os vícios. Então, saber cuidar da nossa interioridade, né? Para que, de fato, tenhamos um espírito bom, né? Saudável, sejamos assentados em valores que valem realmente a pena e a gente possa viver bem, primeiramente numa comunhão com Deus, né? Para assim a gente estar de bem com o próximo, saber ajudar até as pessoas que estão em dificuldade no próprio caminho interior, e também termos a capacidade de praticar a caridade verdadeira, a ajuda a quem precisa e ter o cuidado que a natureza hoje precisa tanto. Vamos pedir que a Quaresma seja de fato, né, um caminho de conversão, esse caminho ecológico, né, começando da nossa interioridade para a gente chegar lá onde precisa, num cuidado muito especial com quem convive conosco, com as pessoas que encontramos e com toda a natureza. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,